Olá, pessoal. Então agora vamos conversar sobre os tipos de fios de sutura. Sobre esses tipos, o que eu quero deixar, né, bem sedimentado, né, com vocês são elementos que são básicos. Porque quando você vai estudar os tipos de fios nos livros, aparece um monte de detalhes que no dia a dia vocês acabam não usando, e daí precisa decorar, e decorando se confunde, e na hora de pedir, na hora de aplicar, vocês acabam não lembrando. Então, provavelmente, né, muito daquilo que eu vou comentar agora vocês já tiveram contato, vocês já lembram, mas daí eu vou focar naquilo que é essencial, aquilo que é extremamente importante, que vocês não podem esquecer de jeito nenhum, tá bom? Então são elementos básicos sobre as características, né, essenciais dos fios de sutura. Então vamos lá. É um conceito que é super simples e que o próprio nome, né, já diz, e que vocês precisam ter em mente e saber quais são os fios mais comuns que pertencem a esses dois grandes grupos: os fios absorvíveis e os fios inabsorvíveis. Os fios absorvíveis, como o próprio, né, nome diz, por um processo variado, né, que normalmente é de hidrólise para os fios sintéticos e o outro por absorção, né, por reações, né, do próprio organismo, reações inflamatórias, tal. Os fios vão ser absorvidos ao longo do tempo. Esse tempo de permanência do fio sobre o tecido varia conforme a composição do fio e também conforme o jeito, a forma como o fio é construído. Já os fios inabsorvíveis são aqueles que, ao longo do tempo, permanecerão, né, no organismo. Normalmente acontece uma reação tipo corpo estranho, em que a reação inflamatória acaba isolando, né, aquele fio no meio do tecido, e lá ele permanece. Fios inabsorvíveis, né, bastante comuns, né, que vocês conhecem, né, são os fios de nylon, os fios de seda, os fios de algodão, são fios inabsorvíveis. Já os fios absorvíveis, os mais comuns, né? Então, fio de categu, fio de vicril, que é o poliglactina, fio de PDS, que são os fios absorvíveis. Quando que eu vou usar cada um desses fios? Principalmente quando a reação inflamatória sobre o fio pode ser deletéria para o processo de cicatrização. Então, por exemplo, eu posso fazer uma sutura, uma enteroanastomose, né, uma sutura do intestino, usando um fio inabsorvível. Poder, eu posso, só que por uma característica, né, do próprio fio, de ele permanecer indefinidamente no tecido, e na maioria, né, dos casos, né, também gerar uma reação inflamatória, né, uma reação tecidual, né, muito grande ao redor dele, com o tempo, este fio posto no intestino provavelmente vai provocar uma estenose, né, da alça que você vai usar. Então, o fio ele precisa permanecer no tecido o tempo suficiente para que aquela cicatriz, aquele processo de cicatrização amadureça, a resistência do tecido volte, né, aos padrões semelhantes ao que era antes de acontecer, né, a lesão ou a incisão, né, o que for, e a presença do fio não pode agregar uma disfunção àquele órgão ou tecido. Então, por exemplo, uma sutura de pele, eu posso usar fio tanto absorvível quanto inabsorvível. Agora, em termos de custo, vale mais a pena eu usar um fio mais barato e inabsorvível, que eu vá retirar esse fio, do que, por exemplo, usar um fio mais caro, que leve mais tempo, né, para ser absorvido, mas com a grande vantagem, por exemplo, de não precisar retirar os pontos.
Sempre na escolha dos fios precisa-se ter a noção de custo-benefício. Isso é inseparável, né? Então eu posso usar o fio mais caro, etc., com melhor qualidade? Posso, mas tem que saber se naquele lugar que você está fazendo a sutura, se é adequado, né, para aquele perfil, né, de paciente, aquele perfil de serviço, porque racionalizar recurso faz parte, né, da prática médica. Assim, não, eu posso escolher o fio ideal, não, daí tudo bem, né? Então eu posso usar o fio com menos reação tecidual, aquele fio que não vai deixar cicatriz e que eu não vou precisar retirar no pós-operatório, claro que posso, mas é uma questão de custo, tá? Custo e disponibilidade, tá? Então, assim, fios do tipo inabsorvíveis, um uso que é muito, assim, largamente utilizado e que a reação inflamatória ao redor do tecido ela é favorável, né, para o paciente, é, por exemplo, nas ligaduras de vasos. Então eu quero que aquela ligadura permaneça ao longo do tempo. Então não me importa se aconteceu uma reação tecidual, fizer uma cicatriz grande ao redor, né, daquele fio. Não tem problema, porque na verdade é justamente isso que eu quero. Eu quero que aquela ligadura não solte de jeito nenhum. Então o fio deve permanecer lá ao longo do tempo. Por exemplo, uma sutura de tendão. Eu quero que aquele tendão permaneça com a resistência têncil adequada ao longo do tempo. Então, eu posso usar um fio inabsorvível. E dos fios absorvíveis, existe uma grande, diferença em termos do tempo que leva para eles serem absorvidos, né, pelo organismo. Tem estruturas que eu quero que se restabeleça a função, né, o quanto antes, e que a presença do fio não comprometa a função do órgão. Então, por exemplo, na enteroanastomose, eu quero que o fio permaneça lá só justamente o tempo necessário para que aconteça a cicatrização adequada, nem mais nem menos. Eu não quero que ele seja absorvido muito rápido a ponto de causar uma deiscência e não quero que ele fique lá para sempre a ponto de causar uma estenose, né, no futuro. Então essa ponderação, né, ela precisa existir. E, por exemplo, em fechamento de parede, tal, eu não vou usar um fio inabsorvível no subcutâneo ou para fazer síntese de músculo. Não, eu vou usar um fio absorvível que vai permanecer naquele tecido justamente o tempo necessário para que a cicatrização aconteça da forma correta, certo? Então essa ponderação é bem importante quando a gente pensa em fios absorvíveis e fios inabsorvíveis. Uma outra característica, né, que é bem importante dos fios é a forma como eles são construídos. Então, um fio, das vezes até do mesmo material, ele pode ser monofilamentar, ele pode ser multifilamentar e multifilamentar trançado. Qual que é a característica, né, dessa construção? A princípio, quanto mais elaborada a construção do fio, menos memória o fio tem. O que é memória? Memória do fio é quando eu tiro ele da embalagem, eu tiro ele da caixinha, eu estico o fio e ele permanece na forma como eu colocar. Então ele é facilmente maleável, isso quer dizer que é um fio de baixa memória. Um fio com muita memória, quando eu tiro da caixinha, ele mantém aquela forma que tinha o fio quando ele estava armazenado. Então, por exemplo, se eu pegar um fio de aço, é um fio de alta memória. A posição que eu deixar o fio, que eu entortar o fio, aquela posição vai ficar. Então, é um extremo. Tá? E um fio de baixa memória, por exemplo, é um fio de Vicryl. O fio de Vicryl, a maior parte, né, dos fabricantes, né, do fio de poliglactina, eu coloco o fio sobre o tecido e ele vai assumir a forma que eu colocar. Tá? Então, essa questão da memória ela é bem importante. Os fios monofilamentares, eles têm a princípio, né? Se eu pegar um fio que tem exatamente a mesma espessura, e eu vou mudando essa complexidade do fio. Então, o mesmo material, a mesma espessura. Ele é monofilamentar, ele é multifilamentar
trançado. O monofilamentar ele vai ter uma resistência X. O fio multifilamentar, então ele tem vários pequenos fios, né, que são acoplados juntos, ele vai ter uma resistência maior. Então eu posso colocar um grande uso, né, dos fios multifilamentares que vocês vão entender são os cabos de aço para elevador, por exemplo. Eles têm essa conformação aqui, né? Então eles não são um único fio de aço nesse aspecto. Não, ele é desta forma, porque daí ele tem menos memória e uma resistência, né, à tração maior. E mais elaborado ainda que esse multifilamentar padrão é justamente o multifilamentar trançado, porque além de ele ter vários fios colocados, né, um do ladinho do outro, esses grupos de fios eles são trançados entre si e assim eles conseguem ter uma resistência à tração ainda maior. Então, por exemplo, os fios de poliéster e até o próprio Vicryl, eles são trançados, podem ser, né, trançados para oferecer uma resistência têncil muito grande. Então, por exemplo, para eu fazer um fechamento de uma parede abdominal, né, fazer a síntese, né, de aponeuroses, por exemplo, eu preciso que aquela resistência têncil permaneça daquela forma, né, ao longo do tempo, e na hora de eu fazer os nós, de atar os nós, eu quero conseguir fazer nós apertados, sem causar isquemia, mas que o nó, ele não vá afrouxar ao longo do tempo e o tecido não vá exercer força sobre o fio a ponto de romper esse fio. Então, para vocês terem uma ideia, né, uma das formas frequentes, né, de recidivas, né, de hérnias, né, de parede abdominal é justamente a escolha do fio inadequado, né, e a execução dos pontos de forma inadequada. Tá? Então isso é bem importante, né, saber usar o fio correto, na espessura correta e também, né, a conformação, né, das fibras do fio também da forma correta, certo? Normalmente os fios multifilamentares trançados, né, são todos fios sintéticos. Tá? Uma característica também que é importante, né, em termos, né, de fios é que o fio ele pode ser, né, preso na agulha um só fio ou eu posso ter dois fios presos na agulha. Então, por exemplo, esse aqui é um fio de Vicryl número 1 e que eu tenho um fio preso só na agulha. Então, ali, passando esse fio, eu tenho uma determinada resistência têncil. Agora, por exemplo, se eu passar este tipo de fio, que esse é um fio de poliéster, da mesma agulha saem dois fios. Então, para estruturas que eu preciso de uma resistência têncil, né, bastante grande, este fio pode ser usado. Um fio que não é absorvível, ele é trançado e com uma alta resistência têncil. Um fio desse tipo aqui, por exemplo, pode ser usado até para fechamento, para síntese do externo, por exemplo. Tá? Pode ser usado para síntese do tendão patelar, por exemplo, né? O tendão calcâneo. Né? Então, são fios com alta resistência têncil e não absorvíveis, né? Neste caso aqui. Tá? Outra característica, né, dos fios que vocês precisam saber, né, quando vocês vão pedir, então vocês vão pedir um fio se ele é sem agulha, se ele tem uma só agulha ou se ele tem duas agulhas. Então, por exemplo, um fio, neste caso aqui, um fio de Categoria sem agulha, por exemplo. O fio de algodão ele pode vir sem agulha, o fio de seda ele pode vir sem agulha, o fio de poliéster ele pode vir sem agulha. Tá? Então, são fios feitos para você ou fazer ligaduras, tá? Que você vai usar só vai dar o nó com as mãos, ou se você for passar a agulha, você vai usar uma agulha traumática e vai montar o fio na agulha. O mais comum, né, que vocês vão ver, é o fio montado com uma agulha só, que é esse aqui. Então, de novo, no exemplo do Vicryl, mas o Vicryl, o nylon,
etc., eles têm normalmente essa conformação. Tá? Então é uma agulha presa com um único fio. E para as suturas, né, que são especiais, neste caso aqui, né, o fio de prolene, ele já vem, né, descrito então aqui na embalagem que ele tem duas agulhas. Se ele tiver esse desenho, em cada extremidade do fio, que aqui o fio tem 90 centímetros, em cada extremidade do fio eu vou ter uma agulha. Por que, que isso é importante? Isso é importante para fazer aquelas suturas em órgãos ocos, por exemplo, do tipo até desde intestino e tal, mas principalmente, né, nesse caso do fio de prolene, para fazer sutura de vasos. Então, por exemplo, eu quero fazer uma sutura término-terminal de uma artéria, por exemplo. Então eu vou juntar, eu tenho uma boca de um lado, uma boca de outro, eu começo a sutura por trás e daí vem um fio pela frente até chegar no topo do vaso e um fio por trás até chegar no topo do vaso, cada um deles com a sua agulha, e daí o nó é atado na parte de cima. Então essa é uma característica bem importante desse tipo de fio, né? No caso aqui o fio de prolene. O que é bem importante ter em mente também é a questão da reação tecidual do tecido e a resistência têncil que vai ter a reação tecidual, né, do fio e a resistência têncil que vai ter aquele fio. Normalmente, né, os fios que têm origem biológica, né, por exemplo, os fios de fibras naturais, fio de algodão, fio de seda, tal, e eles costumam ter uma reação tecidual, né, bastante grande, né? Inclui também, né, o fio de o categu aqui. Tá? Então eles são acompanhados, né, de uma reação no tecido, né, bastante grande. Então inflamação, reação tecidual para absorção, né, desse tipo de tentativa de absorção desse tipo de fio ou de exclusão, né, desse tipo de fio, muitas vezes não é benéfica. Então eu preciso encontrar, né, usar um fio em que essa reação tecidual seja minimizada. Normalmente os fios inabsorvíveis sintéticos, eles têm monofilamentares, eles têm muito baixa reação tecidual. Então, o fio de prolene e o fio de nylon são fios sintéticos, monofilamentares, e eles acompanham, né, uma baixa reação tecidual. Então você imagina fazendo uma sutura vascular num vaso de 2 milímetros, né, de diâmetro, né, com um fio que tivesse grande reação tecidual e fosse gerar uma cicatriz grande, né, então iria ocluir o vaso, né, então não pode. Então esse tipo de fio monofilamentar sintético normalmente cursa, né, com reações teciduais, né, bastante baixas. Já os multifilamentares sintéticos, eles têm uma reação tecidual, né, que é menor do que os naturais. Tá? E isso faz com que o seu uso, né, tenha crescido, né, ao longo do tempo. O que é importante, né, ter em mente também que essa reação tecidual ela muda do mono para o multifilamentar, porque a área exposta, né, do fio para a reação dos tecidos nos fios multifilamentares é maior. Tá? Então, por isso, se eu busco pouca reação tecidual, eu tenho que buscar um fio monofilamentar. Se a reação tecidual não faz tanta diferença assim para o tipo de tecido que eu vou fazer, né, então o fio multifilamentar é interessante. Por quê? Porque o fio multifilamentar ele vai vir acompanhado de uma resistência à tração maior. Tá? Então, novamente, né, reforçando, se eu tenho o mesmo tipo de material, e um material, vamos colocar um material sintético, e ele é feito em um fio monofilamentar, ele vai gerar uma resistência têncil X. Se ele for multifilamentar, ele vai gerar uma reação tecidual X, e se for multifilamentar, uma reação tecidual 2X, por exemplo. Já com relação à resistência,
também é diferente. Se ele é monofilamentar, a resistência é X, se ele é multifilamentar, a resistência é 2x. Não quer dizer que seja exatamente essa proporção, mas é uma noção que vocês precisam ter. Se eu busco um fio de maior resistência, se eu preciso de maior resistência, né, naquele tecido, eu vou buscar um fio multifilamentar. Se eu busco menor reação tecidual, eu vou buscar um fio monofilamentar. Certo, pessoal? Espero que tenha esclarecido várias dúvidas de vocês, hein? Até o próximo vídeo.